Aê, Fê! Você é meu primeiro, Fê. Gente, vocês estão me ouvindo? Só pra ficar... Alguém me avisa se tá dando pra ouvir? Boa, Bá. Gente, eu vou esperar uns minutinhos, só pra, enfim, as pessoas entrarem. Oi, Cacá! Boa. Sei lá, vou esperar até 7:02. Boa, Prado, vou parar de falar. Prado, para de criar tensão, eu quero que você faça minhas perguntas, tá? Ao longo da live. Oi, Gabi! Boa, gente. Tô aqui pra ver se todo mundo que falou que ia entrar tá mesmo. Oi, Alice! Boa, Manu Forbes. Boa, mãe! Vamos esperar aqui. Ti, tô muito feliz que você entrou também. Deixa eu ver quem tá aqui. Pronto. Gente, meu pai e minha mãe estão aqui, então acho que a gente já pode começar. É isso, gente, eu vou começar. Primeiro, boa noite. Eu queria, enfim, agradecer todo mundo por assistir minha primeira live. Eu queria me apresentar primeiro, pra, enfim, não ficar uma coisa meio desconexa. Meu nome é Natália, eu tenho 22 anos e eu comecei a estudar teatro com 10 anos na Casa do Teatro. E aí eu me formei em 2016 no Wolf Maia. E logo depois do Wolf, eu comecei a trabalhar no Grupo Tapa, nas produções do Tapa. E aí, enfim, foi acho que o momento que eu mais aprendi teatro nos últimos anos. E no Tapa, nos grupos de estudos, eu entrei pelos grupos de estudos, eu fui estudando lá, tudo mais, e aí ano passado eu fiz o Jardim das Cerejeiras, foi no começo do ano, de janeiro a junho, e foi lá, neste momento, que surgiu a ideia desse Instagram. E a ideia surgiu porque muitas amigas minhas falavam: nossa, Nath, eu quero muito te assistir, meu Deus, como eu faço? Aí eu falava: você vai. Aí elas: não, mas onde eu compro ingresso? Tem que comprar ingresso? Onde que é e tal? Eu falava: você entra no site, você compra o ingresso. Ah, tá, mas aí eu tenho que chegar antes? O que eu faço? Eu chego antes, eu não sei o que fazer. Foi nesse momento que eu percebi, nossa, realmente, assim, o universo do teatro, o ir ao teatro pra minha geração é uma coisa muito distante. Eu percebi naquele momento como, assim, amigas minhas que poderiam gostar de teatro, elas têm o potencial pra gostar de teatro, como elas não sabiam, assim, exatamente como lidar com isso. E aí também, paralelamente a isso, quando as minhas amigas, amigos iam assistir a peça, elas achavam muito legal. Então, gente, falem aí que vocês achavam legal. Aí, muitas amigas perguntavam: ai, mas como eu faço pra ir em outras peças? Mas tem outras peças em cartaz? Aonde que eu vejo? Aí eu pensei: nossa, por que eu não crio uma plataforma justamente pra fazer com que essas pessoas tenham acesso a essas informações? E aí, cá estamos no Infoteatro. E agora, falando especificamente das lives, eu achei, primeiro, claro, essa ideia veio dessa onda de lives que tá tendo por aí.
E aí eu pensei, ai, mas eu vou fazer mais uma live, será que não é chato? E aí eu percebi que não, que justamente eu acho que é um jeito muito mais legal de vocês conhecerem os atores, atrizes, diretores de teatro, para vocês conhecerem as pessoas que de fato trabalham com teatro no Brasil. Então é isso. Para começar, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Já. Pra começar essa onda das lives, pra que vocês conheçam os atores de teatro, que claro, já fizeram televisão e tudo mais, mas pra mostrar que de verdade eles vieram do teatro, eu vou começar conversando com o André Garoli, diretor, ator, professor de teatro. Vamos ver se ele já tá aqui. Pronto, acho que vai dar certo. É a primeira vez, então a gente tá testando aqui, né? Conectando. Ah, é, Garoli, cadê você? André Garoli. Eu, Cadê você? eu, Não ficar aqui, Garoli, olhando pro teto. eu fui pôr uma roupa, eu tava de Ai, meu pijama. Deus, Garoli. Até minha E- cama eu arrumei, Garoli, pra essa live. Puta. Tava de Não, eu pijama. fui pôr uma roupa, eu lembrei que eu tava de pijama, eu falei, cara, não dá pra aparecer Ah, de não. pijama, né, meu? Garoli, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma luz aqui. Coloca seu celular assim, ó. De É. pé? É. Tá. Bom, E certo. aí? Primeiro eu queria te agradecer por você estar aqui comigo, por você topar essa experiência que pra mim é a primeira vez. Pra você não, né? Que você já fez algumas lives. Já fez uma, acho, né? Já, Então, eu queria já, agradecer já. mesmo. E tô Hã? dando aula online também, Ah, né? Então é quase a mesma coisa, né? é mais ou menos, né? Tipo, mas enfim. Eu queria te agradecer mesmo e queria explicar aqui para as pessoas que o Garoli foi meu professor no Wolf e depois, assim que eu saí do Wolf, eu tive aula com ele também em um curso que ele dava fora e ele dirigiu o Tambor e o Anjo, que foi a peça que eu participei como atriz depois, eu entrei depois do processo. E aí eu participei com ele e eu acho que com você, assim, eu tive minhas conversas mais profundas de teatro, sabe? Assim, eu tive conversas do nível eu chegar e falar, meu Deus, Garoli, pelo amor de Deus, vale mesmo a pena fazer teatro? O que eu faço? Será que eu tenho que fazer isso? Como fazer isso? Como fazer, enfim, qualquer coisa relacionada a teatro. E aí eu acho que o legal é justamente a gente trazer isso para as pessoas. Por isso que eu te escolhi. Eu acho que é legal a gente dividir um pouco essa conversa com outras pessoas. Então, queria que você começasse falando como você virou ator, depois diretor, depois professor de teatro. Tipo, como foi esse percurso até chegar nesse momento? Bom, a galera tá dizendo que eu pareço com o Freixo. Putz, grila, né? Eu nem Ah, meu Deus. Estão dizendo que eu pareço com o Freixo. É, Então, a minha trajetória, bom, primeiro, parabéns pela sua iniciativa, Nath, acho muito legal. Acompanhei você, quer dizer, desde o teu período do Wolf e depois comigo nesse curso, depois no Uhum. Tapa, a tua montagem, as tuas angústias em relação ao Jardim das Cerejeiras. Quer dizer, então, para mim, é um puta orgulho participar disso. Convidei alunos, convidei o pessoal do Homens à Deriva para assistir e até para fazerem perguntas para você. Eu sei que a live é para Ai, meu mim, Deus, mas, estava mas preparada aqui. ficarem à vontade para perguntar, porque é isso. Hoje de manhã eu participei de uma aula lá no Macunaíma e falei para a galera, falar, olha, é interessante vocês trocarem figurinhas, né? É fundamental. Eu acho que a tua ideia, isso a gente conversou quando você estava tentando formatar, né, o que, que seria né, o infoteatro e até por uma questão das suas amigas terem colocado coisas em relação ao que você postou, quem é Brecht, quem é Beckett, né? E eu acho que realmente propiciar vamos dizer, essa possibilidade iniciática, ou Uhum. seja, de entender, não vamos discutir agora qual é a questão da função do Shakespeare no homem contemporâneo, entende? Eu O acho que a meu, ideia aqui um pouco é meu tentar. cunhado até brincou, nossa, não vai me fazer ser chato, pelo amor de Deus, quero saber as coisas legais.
É, Aí eu falei, ai meu Deus, tem que mostrar que o teatro é legal. exato. E é isso mesmo, né? É a tentativa de tentar, né, essa tentativa de trazer o teatro de uma forma mais Uhum. simples, é, porque é possível. No fundo, se a gente for pensar, né, eu sempre digo isso para os meus alunos, eles pagam 3 anos de escola, né, na verdade, para reaprender a ser criança, né? Você passa 3 anos tendo que reaprender tudo o que você já fazia quando você era criança e que depois de uma certa idade você aprendeu a dissimular, né? Ou seja, você aprendeu a enganar e se auto-enganar para poder conviver na sociedade, né? Senão também fica impossível, né? Então eu acho que o teatro, para mim, sempre encarei dessa forma, como sendo um resgate dessa minha infância, dessa possibilidade da fantasia, do imaginário, Você né? É, ou isso surgiu depois? Assim, desde criança você tinha essa ideia? Ou... Não, não, não. Eu venho de uma família de classe média, de um bairro, o Tremembé. Estudei 11 anos num colégio de freira, né, em que havia essa diferença entre homens e Uhum. mulheres. Depois fiz técnico em mecânico na Escola Técnica Federal, aí só estudei com homens, depois fiz engenharia mecânica no Mackenzie, que também eram só homens, quer dizer, e teatro sempre foi, né, para os técnicos mecânicos, para os engenheiros mecânicos, sempre era uma coisa de viado e drogado, né? Então isso nunca passou pela minha cabeça fazer teatro e colégio de freira muito menos tinha alguma coisa com o teatro, né? Meus pais também não tinham nenhum contato com isso, quer dizer, a parte mais artística na minha família vinha do meu tio, né, que todas as festas carregavam uma banda junto, ele era muito louco, ele tinha uma caminhonete, e ele punha uns velhinhos lá que tocavam chorinho e samba. Então, em vez de levar o aparelho de som, ele levava os músicos, né? E aí foi esse, assim, a minha aproximação com essa questão artística, né? Porque aqueles músicos eram muito loucos, eles bebiam e depois eles começavam a falar sobre a arte da música, mas era muito simples e a gente ficava ouvindo. Então esse foi o único contato. Eu fui ao teatro a primeira vez com 18 anos, né? Ele é muito Com um amigo, é, doido. com um amigo que me convenceu que tinha que levar duas meninas que a gente estava paquerando e ele falou, vamos levar ao teatro, porque teatro é uma coisa de papo cabeça, a gente impressiona ela. Elas moravam em Perdizes, então era um bairro mais, né, Nossa, mais chique, então a gente, mais nobre, classe média, média alta. E aí a gente foi para o teatro assistir o Fagundes, no Morte Acidental de um Anarquista que ele fazia no TBC. E eu lembro de um dado momento simplesmente esquecer da pessoa que estava do meu lado, né? E eu fiquei impressionado com o trabalho do Fagundes, né? Que eu só tinha visto ele nas novelas, mas novela é aquela coisa, você sempre acha, né? Tem a câmera, então, né? Ele está fazendo um personagem, então sempre foi essa coisa distante, né? A uhum. televisão, mas ver, né? Ver aquele ator se transformar num outro personagem ali na minha frente foi uma coisa que me marcou muito. E eu lembro que acabou a peça e eles queriam sair para ir para uma lanchonete e eu disse não, eu preciso falar com esse cara, né? Eu preciso cumprimentar ele e eu lembro que eles ficaram me esperando e eu fiquei esperando o Fagundes. Fui lá, terminou, fui lá falar pro Fagundes, pô, parabéns, que coisa legal isso, né? E tal. E aí ele, né? Tinha muita gente, fãs e tudo mais, ele nem deu muita atenção, mas já tive a oportunidade de fazer a novela com ele e dizer isso para ele, que ele foi o responsável realmente por abrir uma porta, né? Porque foi ali que eu percebi que realmente o teatro me daria a possibilidade de viver várias vidas numa vida só. Né? Eu lembro de como criança eu quis ser policial, aí eu queria ser bombeiro, depois palhaço, aí teve uma que eu queria ser cafetão, né, passou várias coisas que eu queria, e eu falava assim, mas como é que vai dar para fazer Não vai tudo dar isso? Né? E meu tempo. pai querendo que eu não vai dar tempo, não vai dar tempo, né? Meu pai querendo que eu fizesse engenharia, e aí eu falei, meu Deus, e aí o Fagundes me abriu
essa porta da possibilidade de que o teatro seria uma ferramenta para eu poder viver essas vidas, né? Mas continuei, claro, a fazer a engenharia, me formei como engenheiro. No dia da entrega do diploma, eu desci na plateia, entreguei para o meu pai o diploma e disse: bom, aqui está, cumpri a minha parte com você, agora eu vou viver a minha vida, né? Foi até um auê, porque ele estava fora do protocolo, aquelas coisas todas, mas eu sentia que eu tinha, não fazer isso com raiva ou com rancor, mas pelo contrário, agradecendo pela possibilidade, né? E como eu sempre digo para você também, que faz direito, né? Eu pensei nisso, eu falei, meu Deus, Faça. meu pai tá ouvindo isso, ele vai achar que eu vou lá pra ele também. Então vou, Vai, tá? Vou não, seguir o protocolo. mas eu sempre fui um dos que te, né, incentivou a continuar a faculdade, porque acho isso fundamental, né? E aí fui trabalhar como engenheiro numa empresa alemã, na área de vendas, e eu era, de certa maneira, tímido, né? Assim, para conversar com as pessoas e tal. E minha mãe um dia encontrou num jornal um curso de teatro que ia ser feito na Colmeia, que hoje nem mais existe mais, lá na 9 de julho. E aí eu fui fazer esse curso para desinibição. Né? Lá Gente, conheci o Antônio do não Vale, sabia que era por... falando. Não, não sabia que era por isso que você tinha ido fazer pra você É, inibir. Achei. foi para Nossa, desinibição. E funcionou, aí hein, Carole? Funcionou meu pai, bastante. meu, meu pai descobriu outro dia que foi minha mãe a culpada de eu fazer teatro. Ele falou: "Ah, foi você que pôs ele no Meu teatro? Ah, eu Deus! não sabia de onde tinha surgido isso. Foi você." E aí eu falei: agora já foi, né, pai? São 30 anos, agora não Sabe onde adianta a não vai gente querer parar, né? voltar atrás, né? E aí fui fazer, continuei trabalhando, fui efetivado na empresa, coisa que até hoje meus amigos engenheiros tiram sarro, porque eu fui o primeiro de todos os engenheiros daquela turma que se formou a ser efetivado numa empresa, né? E todos eles até hoje falam: pô, o cara não queria ser engenheiro, né? E aí eu acho que fui efetivado até por essa questão de ter uma certa, né, a coisa dessa desenvoltura, e o teatro, esses cursos de teatro me ajudaram muito. Aí entrei na Oswald de Andrade, na oficina, que na Uhum. época tinha um caráter de formação, né? Sou o recordista da Oswald de Andrade, fiz 65 oficinas lá, Sim, num mas, período de 4 anos, 60, meu 65. Deus, Nos 10 anos da oficina, eu dei um depoimento lá sobre esse recorde, como é que eu conseguia fazer tanta oficina e ao mesmo tempo trabalhar como engenheiro, né? nossa, E, mas eu dei muito cambal lá na empresa, né? Mas os outros engenheiros me ajudavam muito. Eu fazia muita hora extra, então eu saía no meio do turno, vinha fazer um curso na Oswald de Andrade, voltava para lá, e aí ficava depois do horário para uhum. compensar. Então foi uma época muito legal, e claro, eu era mais novo, tinha energia para fazer tudo isso, né? E aí foi que eu conheci, através de um tio meu, que era administrador de teatro, o Weiner, que já faleceu, que me apresentou o Tapa, né? E disse: olha, esse grupo é muito bom, é um grupo que tem uma formação, é um grupo correto, papapá, papapá. E eu fui para fazer a inscrição no grupo Tapa, mas já tinha encerrado. Era um curso com a Denise Weinber, o Guilherme Santana, e era o Paulo Giardini que dava. Naquela época o Brian não dava, nem a Clara davam cursos. Eram os três. E eu cheguei e já tinha começado o curso há uma semana, e eles disseram: olha, já está tudo lotado, você não pode participar. E eu disse: mas eu quero participar. E aí disse: não, mas eu sinto muito, você vai ter que esperar uma próxima turma e tudo mais. E eu falei: mas existe alguma maneira, né? Eu enchi tanto o saco do Guilherme que ele falou: existe. Se alguém faltar 2 vezes, ele perde a vaga e quem sabe você pode entrar. E aí eu fui todo final de semana, era sábado de manhã, eu ia e ficava lá contando quantas pessoas tinham no curso. E até que eu descobri que uma pessoa tinha faltado 2 vezes e peguei o Guilherme e falei: olha, tal pessoa faltou 2 vezes, uma morena assim, assim, assada. Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: eu tô sempre aqui vendo quem. E aí ele falou: porra, mas você é muito chato, né, bicho? E aí acabei entrando, começando na segunda turma, né, de formação lá do Tapa. E aí, ao mesmo tempo, com a oficina cultural, eu montei o meu grupo, a Companhia Tripital, num curso que chama Didática da Encenação, que era dirigida pelo Elias Andreato, né? Então, o Elias foi meu primeiro diretor,
né, de uma forma amadora. Quando a gente acabou o curso, a gente ganhou, aquele grupo de pessoas que fizeram as oficinas, nós ganhamos o cenário, o figurino, né? E disseram, se vocês quiserem fazer alguma coisa com isso, façam. Só que ninguém se conhecia naquele curso, só eu e o Adonai que tinha me inscrito. A gente se juntou, conversou e falou, vamos continuar. Eu tinha esse meu tio que era administrador de teatro, ele abriu as portas desse teatro da prefeitura, que era o Alfredo Mesquita, onde a gente ia estrear o Inferno agora, antes dessa pandemia. E aí a gente começou fazendo o Desgraça de uma Criança do Martins Pena, então, direção do Elias Andreato. Na sequência, eu dirigi Escola de Mulheres, Romeu e Julieta, amadoristicamente, né, com esse grupo. E, paralelo, eu trabalhava com o grupo Tapa como ator. Até o dia que o Tolentino trabalhava como estudante no Tapa. Até o dia que o Tolentino foi ver, eu, muito cara de pau, nós alugamos um teatro embaixo do Minhocão, hoje já não existe mais, pegou fogo, e a gente fez um repertório. Quer dizer, nem era ninguém, mas nós inventamos fazer um repertório. Era o Desgaste de uma Criança, o Romeu e Julieta, Escola de Mulheres. E aí o Tolentino foi ver as 3 peças e disse o seguinte: nunca vi coisa tão ruim na minha vida, mas essas pessoas fazem com uma paixão que alguma coisa vocês têm, né? E aí foi onde ele começou a acompanhar o meu trabalho e a ser um tutor, um mentor, né? Um mestre, no sentido do meu direcionamento, né? Como diretor. E na sequência ele me convidou para fazer parte do Tapa como ator no Querô, do Plínio Marcos e Megera Domada. Você, assim, é professor e também assim está em contato com muitos jovens que querem ser atores. Você vê diferença assim da minha geração para a sua? Você acha que a minha geração, enfim, não sei, você vê diferenças assim, tanto para as pessoas que querem ser atores, jovens que querem ser atores, tanto do público? Você acha que antes o teatro estava mais assim pegando fogo ou eu acho, que a minha geração foi a última geração de fé, assim, que acreditava realmente nessa ideia do teatro como uma força política, como uma força de mudança social, né? A gente pegou um resquício disso que vinha já de uma geração das gerações anteriores, principalmente em relação à coisa da ditadura, né? O teatro sempre foi um movimento de resistência. Então, eu através do Tapa, convivendo com a Denise, com a Clara, o Brian, o Guilherme, o Zé Carlos Machado, né? Ana Lúcia Torre, Bacelli, então uma galera, e depois Natália Timber, pessoas que passaram pelo Tapa, e que acreditavam e injetavam aquilo que o Arthur fala, que é o vírus, né? Ele impregnava a gente de um vírus e que você achava que você estava no lugar certo, na hora certa, fazendo as coisas certas, né? Mas isso, hoje pensando, isso se deve muito a uma condição que existia e que hoje existe menos, que era o teatro amador, né? A gente não tinha como se tornar. As escolas eram muito poucas, você tinha a Macunaíma, você tinha o Célia Helena começando, você tinha a IAD, né? Você tinha muito poucas escolas, então os atores normalmente eram autodidatas. Então a gente tinha que, né, a Companhia Tripital, a minha, que eu dirigia, a gente ia para os festivais amadores no interior, tinham ótimos festivais no interior, Araraquara, São José dos Campos, Campinas. A gente ia lá e os jurados eram atores, diretores, assim, que estavam no mercado. Então a gente acabava a peça, eles sentavam, faziam uma análise para você da sua peça, e depois, como era uma cidade do interior, todo mundo ia no bar. E aí você, malandramente, tinha que colar nos caras, entendeu? E ficar ali, não, mas o que você acha disso? O que você acha? Assim como você fez comigo, como você fez com o Tolentino, como você fez com o Brian, como você cola lá e vai dar de pentelha, de chata mesmo, né? E a gente fez muito isso. E eu agradeço muito a muitas pessoas, a Mirti Mesquita, Fernando Neves, o Milaré, que já faleceu, o Miaskovski, que faleceu, pessoas que foram importantíssimas na formação do meu pensamento em relação ao teatro. Então, essa escalada, você começar ali do amador, e, né, o Elias. Porra, eu até me emociono que eu dou aula hoje na mesma escola que o Elias e pude fechar o ciclo sendo dirigido por ele no Lago Dourado com o Ari Fontoura, e depois ele substituiu o Ari Fontoura e eu pude estar com o Elias no palco, né? Então, são 30 anos
né, de uma coisa que começou há 30 anos atrás e que você fecha um ciclo agora, né, de você olhar para um cara que tirava sarro de você e falava assim, puta, o que eu estou fazendo nessa periferia? Puta, eu venho aqui para aguentar vocês, a mesma coisa que eu falo para vocês, ele falava para mim, né, tentando desestimular, entre aspas, e na verdade hoje a gente entende que era uma forma de você falar, não, vai se ferrar, Exato, né, eu e ele vou te quando dar um olha para mim, teatro. ele, Você falando isso pra mim agora, eu é, tô pensando, imagina, olha eu aqui fazendo essa live, claro que eu vou, pelo amor de Deus, acho que eu vou mudar. talvez esteja se repetindo, espero. Com certeza, não, mas com certeza, eu acho que com certeza. E aí né, quer dizer, essa condição que eu acho que, vamos dizer, viralizou a minha geração ainda. As próximas gerações, a sensação que eu tenho dando aula e dirigindo, né, é, é, eu acho que a coisa se profissionalizou, mas se profissionalizou talvez num mau sentido, né? Aumentou o número de escolas, vocês saem das escolas já achando que são atores, né? A gente esquece que a questão de ser ator, o Brian diz isso e eu acho genial, é que nem piloto de avião, né? Você precisa de horas de voo. Não dá, um piloto não vai dirigir um Boeing daqueles internacionais só porque ele se formou em aviação. Ele vai começar com o avião pequenininho, até chegar nos grandes aviões, conforme a quantidade de horas. Por isso que eles conversam. Eu sou um piloto de 100 mil horas, eu sou um piloto de 30 mil horas. E eu acho que o artista deveria ser assim, né? Então, a sensação que me deu, essa questão da formação, essa pseudo-profissionalização na qual faz vocês saírem achando que são atores, né? E aí vocês se deparam com um não mercado, né? Nós não temos um mercado que consegue absorver essa quantidade de pessoas. Então, isso causa, sabe, uma angústia de falar, meu, como é que eu vou pagar minhas contas? Né? E aí, que profissão é essa? Porque agora eu me formei, porque uma coisa é me formar engenheiro e levar currículo numa empresa, outra coisa é eu me formar ator e vou fazer o quê? Vou levar que currículo? O currículo da escola? Aonde? Quem que aceita currículo? Eu nunca li currículo de Eu acho que ninguém, tem essa né? coisa, vira essa coisa, tem que ter um plano B, então, eu vou ter um plano B, não sei o quê. Só que também o plano B faz você não cair de cabeça no plano A, que é ser ator, então, querendo ou não, você acaba. Eu sei que parece uma desculpa, mas é real, você acaba não tendo tempo Mas é. para dimensionar, eu vou ser ator, eu vou fazer o plano B. Eu acho que essa coisa também de o ator no Brasil não ser só ator, né? Também tem essa coisa, ator, você tem que se reinventar, né? Você sente um pouco isso? Você precisa achar formas de trabalhar? Total, total. Graças aos deuses, eu gosto de dirigir, gosto de atuar e gosto de dar aula. Eu fico pensando quem não, por exemplo, gosta de dar aula e é obrigado a dar aula, né? Isso deve ser duro, né? Quem, por exemplo, tem que fazer dublagem, odeia dublagem, mas tem que fazer dublagem para ganhar uma grana, né? Então, eu tenho prazer nisso e consigo, vamos dizer, sobreviver, não viver, mas sobreviver nesse meio. Mas é isto. Adoraria, por exemplo, como eu tive a oportunidade agora no Inferno, de ganhar o fomento, né, da prefeitura e poder me dedicar um ano a um trabalho que começou com 200 pessoas, terminou com 40, um trabalho que me deu muita alegria, conheci muita gente legal, Jovem, pessoas né? como você, Fácil jovens, pessoas trabalhar, jovens, né? né? E que foi uma batalha, porque foram 6 meses para tentar convencer. Primeiro, vocês não são nada ainda, vamos com calma, vamos comer pelas beiradas. Então foram 6 meses de luta para depois todo mundo falar assim: ah, tá bom, então vamos ver o que esse cara quer. Né? E aí eu acho que foi muito gostoso, assim, porque eles foram muito honestos, né? Foram muito dedicados e o trabalho ainda permanece para a gente, porque foi Reverendo. uma. Aí é que eu acho que, assim, aí é onde eu olho e vejo esperança na geração de vocês. A questão maior que eu acho é que com essa profissionalização, vocês perderam a relação com a ideia do mestre, e que eu acho que o teatro tem que ter. Eu, graças a Deus, tive ótimos mestres, né? E o teatro precisa disso. Né? O Fauzi Arap, que foi um outro mestre, ele dizia: André, você só vai se tornar um bom ator quando você tiver um diretor
que consiga olhar para você, né? Que ele tenha a paciência de olhar para você e construir, né, os seus passos dentro do teatro. E eu acho que essa aí. Desculpa, Não, você falou o quê, Ana? formação, né? Ter uma pessoa que de fato vai te formar, né? Eu acho que. Exato. Porque a escola é um caminho, é uma iniciação, é onde você me Pra conheceu, é falar, onde você conheceu o Brian. assim, eu acho que a escola serviu para eu ter amplo, assim, como quais são as pessoas que trabalham com teatro e o que de fato eu quero seguir. Eu quero isso, então aí que eu vou começar a estudar. Eu acho que é um momento de conhecer, né, de verdade, assim, esses artistas, essas pessoas e como eu quero trabalhar teatro, né? Acho que isso é Perfeito. importante. Perfeito. Eu acho que a escola você tem que encarar dessa forma. Eu fico muito triste. Outro dia eu recebi aqui, por exemplo, alunos que acabaram de se formar, falando: olha, gente, já tem uma ajuda emergencial para atores, nós temos que entrar. Aí eu digo, meu Deus, o cara acabou de sair da escola, ele já se considera ator, ele já se considera, né? Eu tenho certeza que um monte de gente vai ficar puto com isso que eu estou falando, mas me desculpa, entende? É duro. E enquanto a gente não olha, né? Agora você tem acompanhado, e as pessoas que estão acompanhando, os grandes teatros da Europa estão abrindo, né, as suas peças, e você vê ali nitidamente. Outro dia eu vi uma peça do Peter Stein de 1980, que é o ator fazendo um segundo, terceiro papel, um jovem, que hoje é o ator número um da companhia do Chalbini, depois de quase 40 anos. Então você vê que ele começou ali, e tinha os outros atores mais velhos, e ele foi subindo, ele foi. Né? E é essa a questão, o teatro tem essa coisa artesanal, tem essa coisa de passar o bastão. Ciência, né? Né? Eu acho que, enfim, para todas as profissões também, eu acho que tem que passo a passo e crescendo. Não adianta ter uma. É que eu acho que dá uma ansiedade pra gente, assim. Quando a gente se forma, a gente fala, meu Deus, e aí? E aí, o que eu vou fazer? E eu acho que é ter paciência e persistência e continuar estudando. Eu acho que esse é o principal, assim. Eu acho que não tem como achar que já sei, né? É continuar lendo, continuar vendo peças, continuar estudando teatro, porque é uma coisa infinita, né? Eu até brinquei com o Tolentino, eu falei, nossa, Eduardo, eu assisti agora filmes e cada filme que eu assisto, eu percebo que tem mais três para eu assistir. Então, nunca parece que não vai nem dar tempo de assistir todos deveria, sabe? Eu acho que é isso. A gente precisa persistir e sentir prazer com isso, né? Eu acho que também é o mais importante. Não adianta também estar lá sofrendo, tem que ter, Sofrer, né? sofrer. Com certeza. A Fernanda Montenegro diz, né? É muito legal, é matemático. Ela fala: 80% é vocação. Vocação é o quê? Essa Uhum. persistência, né? Essa resiliência. É um termo que a gente usa em mecânica, né? Um material que é resiliente. O que é um material que é resiliente? Ele aguenta porrada, ele aguenta ser torcido, né? Nós, atores, temos que ser resilientes. A gente tem que aguentar porrada, tem que aguentar o não, né? É muito não que a gente recebe, né, de teste, disso, Só daquilo. ouvir os nãos é porque tá indo no caminho, né? Porque se você não tá ouvindo, é Exatamente. Você, o não faz igual. parte, né? E aí ela diz 15% é talento. Talento é o quê? Talento é você nasceu com uma voz bonita, você nasceu com vamos dizer, um corpo disponível ao trabalho, você é bonita ou você é extrovertido. Então, esse é o talento. E 5% é sorte, que aí eu acho que isso é genial no que ela coloca, porque sem dúvida nenhuma não dá para não contar com a sorte, né? Essa carreira, né? Eu acho que toda carreira, né? Você está no lugar certo, na hora certa, e aí tum, a coisa acontece, né? Então eu já vi atores terem muita sorte no início da carreira, mas não tinha vocação, né? Então, o momento que ele recebeu o primeiro não, aí ele já desencanou. Né? E o que eu percebo hoje, com 30 anos e quase 20 dando aula, é que os que ficam são realmente aqueles que, naquele período, tinham vocação, né? Mais do que talento. E só voltando para a coisa do público, você acha que esse sentimento que eu tenho, assim, que meus amigos não estão familiarizados com o teatro, você acha que de fato aconteceu esse movimento de declínio, digamos, do público? Ou você acha que, enfim, é uma impressão? Você tem alguma percepção sobre isso? Olha, Ana, desde que eu comecei a fazer teatro,
eu lembro que a discussão sempre foi público, né? Sempre. Não é uma, na minha geração, não é uma Uhum. novidade a gente ficar falando sobre a questão de público. E acho, sinceramente, que nunca o teatro teve uma grande quantidade de público. A única coisa é que eram menos pessoas, né? Então, hoje, São Paulo tem, a grande São Paulo tem quase 20 milhões de habitantes. Sei lá, na década de 70 era muito menos, né? A população era muito menor, então dava a sensação, e eram muito menores a quantidade de teatros, então dava a sensação de que os teatros estavam cheios, né? Hum, Hoje tem uma grande quantidade de teatros, de gente fazendo teatro, e a população cresceu demais, né? E cresceu, claro, desordenadamente, com falta de educação, né? Aí vamos lá. Aí a gente começa a ladainha que eu odeio ficar falando, porque parece que a gente tem que achar sempre um culpado para isso. Eu prefiro olhar para nós, para quem faz e ver quais foram os problemas da gente, quais são as questões que a gente deixou de olhar, né, e de fazer com que o público se interessasse. Quando você fala das suas amigas, dos seus amigos, é isso que me interessa, né? Por isso eu acho tua iniciativa louvável, porque me interessam estas uhum. pessoas, né? O porquê? Porque são pessoas de uma certa maneira de uma classe média que estão estudando, estão numa faculdade, vão ter um Podem ensino estar em ir superior. ao teatro, né? Eu acho que isso também é. Por quê? Por que que o teatro, por que o teatro não faz parte da vida dessas Uhum. pessoas, né? É, é, é esta a minha grande questão, né? Eu ontem, fazendo uma leitura com o pessoal do grupo, né, do Inferno, por exemplo, a gente foi ler Martins Pena, né? Martins Pena, gente, é um cara do século XIX, mas que vai falar da comédia de costumes, que vai falar desse Brasil, né, que está começando a despontar, porque é isso mesmo, a gente começou a surgir a partir de 1808, com o Dom João vindo para cá. E aí, cara, eu me deparei com uma discussão que eu fui rever uns pontos de vistas meu, e que influenciam diretamente com o que eu estou fazendo e diretamente com o público que vai me assistir. Quer dizer, em resumo, o que o teatro fala? O teatro fala de três coisas. Ele fala, eu até anotei aqui, ele fala do diabo, ele fala do amor e ele fala é o poder, o amor e o diabo. Então é isto. Né? Qualquer peça que você pegar, ele está tratando sobre isso, sobre a questão do poder. Então é a questão hierárquica, social, é o homem e a mulher, é a mulher com a mulher, é a loira com a morena, é o poder. É assim, quem é mais forte? O amor, que tem a ver com a paixão, que tem a ver com o sexo, que tem a ver com essas questões mais, né, Uhum. sensoriais do sentimento. E o diabo, que é a brincadeira, que assim, são as artimanhas, né? São as coisas que você, os artifícios, as coisas que você usa para poder. Então sempre vai aparecer alguém que vai te desviar do teu caminho, essa história toda. Agora, se você pensar nisso, a vida é o quê? A vida é isso. Então, o legal que seria, eu vou ao teatro porque eu, André, vou ao teatro e vou ao cinema. Por quê? Porque eu gosto de ver os outros sofrerem. Sim, claro. Sim. Verdade. Eu vou lá para ver o sofrimento do outro. Né? É ali onde eu sento e digo, ufa, ainda bem que eu não estou passando por isso. Mas às vezes o teatro me põe numa situação que eu olho e falo assim, ih, caralho, esse aí sou eu. Esse aí está me representando. E é onde aí eu, como ser humano, dou um salto. Porque o teatro é terapêutico nesse Tá. sentido. E o que eu acho que as pessoas, e aí eu vou olhar para nós, eu acho que nós do teatro perdemos essa capacidade. Né? Foi esse o insight que eu tive ontem, em que eu vi que o que eu colocava dava a impressão de que eu estava fazendo um teatro para reforçar um discurso. Por exemplo, a discussão era por que, que aquele homem trancava as mulheres, aquele homem branco, hétero, trancava as mulheres. A sensação assim, que uma maioria teve é que eu estava dando a voz a este homem branco, hétero, preconceituoso, machista. E E não não, critica. é o contrário. Eu estou colocando ele exatamente para a gente olhar e falar: olha como esse cara é um idiota.
Olha como esse pensamento é um pensamento que já foi. A gente perdeu a capacidade de usar o teatro como uma ferramenta crítica. Exato. E eu acho que a tua geração, independente da geração, tem capacidade crítica. Tem capacidade de sentar a bunda numa plateia e olhar uma peça. E não precisa ser uma peça cabeça, né? Mas uma boa peça, uma peça bem feita, Exato. né? E você parar para pensar sobre aquilo, você fazer o exercício de se colocar no lugar daquela pessoa. Você faria exatamente o que aquela pessoa fez? Hum, não sei, eu acho que não. Pronto, é esta a função do teatro. É só isto. Tem que ser gostoso nesse sentido, tem que ser prazeroso nesse sentido, né? E às vezes o teatro ficou com uma ideia de que teatro é chato, que teatro é cabeça, que teatro né? Não, cada um vai achar a sua maneira. Tem um crítico argentino que diz: meu filho, vocês ficam fazendo formação de teatro com jovem? Não, o teatro vocês têm que buscar os velhos é que tem que sentar a bunda porque eles têm vida, eles já viveram muita coisa. Os jovens vão ouvir no final de semana a avó deles falar: olha, tem uma peça legal, vai ver. Aí o moleque vai ver e vai falar assim: ah, isso aqui é legal, o resto é chato. Mas ele vai uma segunda vez e vai falar: essas duas coisas são legais, o resto é chato. Aí vai uma terceira vez, daqui a pouco ele entende que o teatro precisa do código. Ele não é como a novela, que é papum, você bate o olho, você vai no Exato. banheiro, Eu acho volta, continua a que mesma coisa. exige, né? Ele exige primeiro que você vá até lá, depois ele exige que você sente, preste atenção, depois ele exige que você repense o que você viu. Então, acho que é um exercício, querendo ou não, que você precisa estar afim, né, de ir. Porque não é só ligar a televisão, tô assistindo. Eu poderia fazer isso, enfim, tem um monte de séries maravilhosas que a gente pode fazer isso, por exemplo. Mas eu acho que o teatro Sim, também, e eu acho engraçado pensar esse momento agora que a gente está vivendo, ele permite que a gente viva o encontro, né, também, que é uma coisa que a gente está sentindo tanta falta nesse momento, né? Tanto o encontro com o perfeito. ator, tanto o encontro com a plateia. Porque assim, eu assisti um filme sozinha, ou assisti uma cena, vamos supor, vai, uma cena triste, e ver outra pessoa chorando, eu acho que agrega de uma forma essa experiência, né? Que não tem como não ser presencial, né? Perfeito, perfeito, Ná. Eu acho que você tocou na questão. A Fernanda Montenegro disse uma vez: o teatro nunca vai morrer. Ela não esperava que teria uma pandemia. Se essa pandemia durar para o resto da vida, realmente o teatro vai morrer. Esse teatro do encontro. Né? Não vai ter uma forma, você não vai conseguir levar o público, por mais que você coloque as pessoas distanciadas, né? As pessoas, se uma pessoa espirrar no teatro, acabou, todo mundo levanta e vai embora. Né? Como é que você vai fazer os atores contracenarem? Né? Então, isso na televisão você até engana, porque a câmera foca um, foca outro, mas o teatro, que é isso que você falou, é a arte do encontro. O Aderbal, que é aquele diretor do Rio, Aderbal Filho, escreveu uma coisa linda, depois eu até te mando no WhatsApp, escreveu uma coisa linda falando exatamente disso, que o teatro tem aquele barato que você senta e tem o cara com né, tem o cara com a namorada do lado, o outro casal que está pensando só em comer pizza, que está querendo que a peça acabe rápido. Isso tudo faz parte, né? E que nesse momento ele diz o seguinte: nesse momento a gente está revivendo uma memória do teatro, ou seja, a gente vai, assiste, né, fica lá fazendo né, esses encontros, leituras em live. Isso é uma memória, porque nós estamos com saudades deste encontro, né? A gente é um ser sociável, a gente precisa disso. Do teatro é esse contato, né? Assim, tanto físico quanto, assim, da experiência de entrar em contato com essa, vamos supor, com essa energia que o teatro emana, né? Querendo ou não. Então, acho que, enfim, todos nós estamos sentindo uma falta disso. E só entrando nesse assunto, como você acha que vai ser pós-pandemia? Você acha que, sei lá, você acha que alguma coisa estrutural vai mudar o teatro? O que você acha, assim, que pode vir a acontecer? Nossa, agora me senti importante. Essa pergunta eu vejo fazer, né, pro Paulo Coelho, pro Não, olha aqui, Pondé, ó. puta, meu, pro Drauzio Varela. Porra, agora me senti importantíssimo. Obrigado, Natália. Você me colocou num lugar agora. Nossa, agora eu vou até pensar aqui um pouco o que eu vou responder para você. É,
Olha, duas coisas eu acho. É, Eu li outro dia uma coisa que me chamou a atenção e infelizmente, como niilista, né, não sou pessimista, não sou otimista, mas sou niilista, né? Eu desconfio de todas essas artimanhas, essas esses artifícios que a gente cria para poder né, seguir em frente, eu desconfio. A minha sensação que dá é a sensação de você estar na marginal, dirigindo um carro, né, e lá a velocidade máxima é 70 quilômetros por hora, mas você está a 120 por hora na marginal, e dali a pouco tem um acidente na frente, né, você reduz a velocidade para olhar o acidente, tem lá 3 mortos, 2 carros destroçados, o caralho, aí você fala, puta que pariu. Eu tava a 120 quilômetros por hora, cara. Podia ter acontecido isso comigo. Aí, os próximos 10 quilômetros, você vai seguir a 70 por hora. Depois você volta a pisar e volta ao seu 120 por hora. Uhum. Entende? A minha sensação é essa. Eu acho que vão ter discussões, vão ter coisa, mas no fundo, eu acho que volta a ser o que era, infelizmente, né? Eu acho que seria um momento este agora para uma reflexão, para né, para a gente rever pontos de vista. Você sabe disso, a gente trabalhou muito a ideia do desejo e da necessidade, né? Que é uma coisa para mim fundamental na ideia da construção da personagem, e eu tenho usado isso muito como exemplo para os alunos, como nesse momento o que sobra para nós realmente é a necessidade, né? A gente pode ter milhões de desejos, mas nós estamos impedidos de realizar, a gente só realiza aquilo que realmente são as nossas necessidades, né? Então isso é um exercício. Então eu acho que assim, o mundo poderia repensar essa desigualdade nesse momento, né? Para que eu preciso, sei lá, ter 200 mil reais, 300 mil reais por mês, né? Para que eu preciso ter 3 jatos, 5 lanchas, 2 ilhas, né? Para quê? Para que isso, se num momento como esse o cara não pode nem sair, não pode convidar ninguém, ele não tem para quem mostrar tudo Exato. isso. Então, acho que poderia ser. Só que a sensação que me dá é que vai voltar, e é isso, vai voltar com uma certa compaixão, alguma coisa né, de doações e tudo, e dali a pouco o cara vai continuar dando festas, assim, entendeu? Vive clicou jogando no mar, e foda-se, entendeu? Porque vai dizer, eu tenho, agora eu quero gastar, eu quero viver. E aí fala, porra, velho, mas caralho, né? Olha a quantidade de gente aí que mal é mal e consegue ter um copo de água, tem saneamento básico, né? Então, infelizmente, eu gostaria de ser otimista, de dar uma mensagem de esperança, mas acho realmente assim, que não. Vejo entre os meus, né, assim, colegas de teatro, a gente tentando se organizar para conseguir aprovar uma lei, mas olha, é uma confusão, é tanto grupo, é cada um querendo passar na frente do outro para aprovar primeiro, para dizer que foi ele que aprovou aquela lei, sabe assim? Aí você diz, não, gente, é um momento de união, não tem essa quem aprovou a lei, é uma lei para nós, entendeu? Aí você olha a quantidade de gente que foi lá, se inscreveu para pegar 600 reais, sendo que o cara tem 2 carros, tem casa própria. Porra, será que não é o momento agora de um certo sacrifício? Sei lá, eu encaro como isso. Eu estou tentando aqui entender que é um momento de sacrifício para algumas pessoas e para tentar ajudar outras que realmente não têm nada, E é né? engraçado Agora, pensar, o teatro neste lugar fica muito por último, né? Aí também que a gente vê como o teatro, eu acho que tá aí a dificuldade, a gente fica, a classe teatral, digamos, fica levantando bandeira, o teatro, só que o teatro, querendo ou não, tá muito atrás de necessidades primárias, né? E eu acho que quando a gente começar a encarar dessa forma, talvez aí o teatro possa sobressair, sabe? Né? Eu não sei essa chegou. impressão, assim, eu sinto que muitas vezes a gente se engana também com o nosso discurso em relação ao teatro, né? Perfeito, perfeito. O Dudu Vier fez um vídeo lá no Greg Hum, News, que é muito interessante o que você está falando, porque a gente falando de teatro é exatamente isso que você colocou. Agora, a gente falando do artista, ele falou: olha, todo mundo
tem escurrachado, né, esculachado os artistas. Foi lindo o Migliaccio, antes de falecer, deixar aquele vídeo, por favor, deixe os artistas em paz, né? Quer dizer, puta, é de você chorar, Exato. né? Mas o Duvier falou, vocês falam dos artistas, mas no fundo, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Ouvindo música, vendo série, assistindo filme, né? Exato. Visitando museus online. Então, quer dizer, se não é o artista, nós estamos ferrados. Nós íamos fazer o quê? Tenta imaginar se não houvessem os artistas. O que nós estaríamos fazendo, Nath? Jogando palavra cruzada, dominó, carta, entendeu? Seria esse o passatempo só, né? Essa questão do artista que traz esse mundo, essa possibilidade, e não estou dizendo que tem que ser drama, que tem que ser tragédia, tem que ser comédia também, né? É isto, porque você também vai lá né, catarse, vai E lá a arte e faz desopila o saia fígado. também da nossa casa, né? Querendo ou não. Eu sei que é um pouco Sim, dramático falar isso, ai, poético, mas é verdade, assim. Eu sinto que você assiste um filme, você lê um livro, você realmente sai desse universo, mesmo que seja por um momento, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante, assim, mais forte que a arte pode fazer. E nesse momento ela é essencial também, né? total. Total. E é isso que às vezes a gente esquece, né? Quando a gente vê um monte de gente falando, é tudo uns mamador, fica mamando né, por conta do Estado e não sei o quê, e nananã, mas esquece de olhar esse outro lado, né, dessa importância, né? Agora, o teatro em si, quando você diz isso, por exemplo, isso infelizmente uma questão que nós não temos essa cultura do teatro. Eu estava lendo uma matéria do jornal argentino, por exemplo, todos os teatros que têm sites e tal, cara, a quantidade de visualizações que eles têm tido, porque eles sabem, o público Uhum. sabe que se ele visualizar e escrever, o site ganha, né, ou pagam, faz patrocínios, empresas e tal. Eles têm de 90 mil a 100 mil visualizações por dia, Nath. Os sites do Timbre 4, do Andamio 90, porque o público de casa todo dia, a hora que levanta, põe 15 minutos, 20 minutos para entrar nos sites de teatro, clicar, escrever uma frase e tudo. Olha que coisa linda! Isto é o público que não quer que o teatro acabe, entende? O Xiaobin, antes de você assistir, ele põe uma tarjinha lá para você fazer uma doação. Eles já chegaram a quase 10 milhões de euros em doações, que a pessoa todo dia, quando vai assistir, ele deposita na conta do Xiaobin o preço do ingresso. Cara, isso é lindo, Nath. Isso é lindo. Isso é onde você fala assim, não importa, eu estou em casa, mas o teatro é importante para mim. Né? Então é isso. Eu não estou culpando o nosso povo, não tô fazendo apologia nenhuma. É que nós não Sim, temos isso, não infelizmente. faz parte da E nossa aí acho cultura, que né? da nossa cultura. E aí acho que movimentos como o seu, movimentos que eu acho que utilizando esta ferramenta, né, a ideia é dizer desta importância e também de colocar um pouco mais, e espero que os outros entrevistados, amanhã é o Marcelo Fonseca, que é outra viagem, ele tem uma, né, tanto que o que eu sou apolíneo, ele é dionisíaco, então acho que isso é muito legal, é um cara que começou comigo, é da mesma geração que eu, começou nas oficinas culturais, quer dizer, tem uma trajetória muito parecida nesse sentido, então eu acho que trazer isso, de levar isso, e desmistificar esta ideia de que o É uma profissão. teatro é uma coisa, ai meu Deus, é um saco, eu vou me... E É ensinar a assistir, porque mesmo vocês, mesmo o pessoal que trabalha comigo, eu vejo isso, ninguém ensinou eles a assistir teatro. Então, quando eu peço para eles assistirem agora, mas está em alemão. Veja, olhe o corpo do ator, olhe a voz dele, aprenda. Você não precisa escutar, você vai entender um bom teatro, você não precisa nem do texto. Se ele é bom, só de você olhar a ocupação do espaço, dos planos, os vetores, a intenção vocal, pronto, você já entendeu alguma coisa. E sempre com um olhar crítico, que eu fiquei assustado ontem, que as pessoas acham que o teatro é um lugar de fala onde eu tenho que ir fazer o meu depoimento sobre a minha raça, sobre o meu ponto de vista. Não, o teatro é onde eu vou colocar criticamente, né? Criticamente aquilo que me angustia. total.
Então eu vou falar do homem branco hétero, porque me angustia o pensamento do homem branco hétero. Grande parte da dramaturgia é calcada em cima desse homem branco hétero. Porque é isso, o mundo está onde está por causa de grande parte do nosso pensamento que faz parte, é isso, nós temos que estudar, também não vou me matar porque eu sou branco e sou hétero, agora vou me matar, mas eu tenho que olhar e aprender com isso. Total. Né? Enfim, estamos nos nossos minutos finais aqui e eu queria te fazer uma pergunta para fechar. Você vai ter que ser conciso, porque a gente tem poucos minutos, mas é uma pergunta que eu quero fazer para todo mundo que eu for conversar. Como aproximar o teatro das novas gerações? O que você diria sobre Puta. Deixa eu pegar uma bola de cristal aqui, o meu tarô, e vou tentar ver como é possível. Ah, isso é uma pergunta. Bom, conforme as respostas que você tiver, depois você me passa, eu vou tentar acompanhar para saber o que vão dizer, né? O que eles vão dizer, porque né, eu realmente não sei. Qualquer coisa que eu falar vai ser romântico, vai ser idealista, vai ser. Né, é isso, eu entendo quando esse argentino fala, meu, você tem que trazer o público da terceira idade, porque é ele que vai chegar em casa e vai falar para o filho e para o netinho, vocês têm que ir ao teatro. Né? Eu acredito nesse trabalho de formiguinha. Agora, é óbvio que no período que a prefeitura, né, desempenhou um trabalho junto às escolas, né, em que a gente ia com o teatro nas escolas, que as escolas vinham ao teatro, né, alguma coisa surgiu disso. Né, esse trabalho que a gente faz com fomento, né, de montar os espetáculos, de levar para regiões periféricas, né, de tentar disseminar um pouco mais, isso também ajuda. Né? Mas também é o tal negócio. A gente levou uma vez uma bucha nesse sentido de porque nós estamos levando o teatro para a periferia, a cultura para a periferia, e aí um dia os caras né, lá do céu que a gente estava, e a gente foi, né, entrar com esse discurso e tal, porque vocês têm que, né, aproveitar esse momento, e o cara falou, e vocês se interessam pela nossa cultura daqui? Vocês vêm aqui quando a gente faz um show de hip hop aqui? Vocês se interessam quando a gente vai trazer algum problema da comunidade e vai fazer uma peça para falar do problema? Vocês se interessam em vir aqui e ver? Porque isso também é cultura. Então, ele tem toda a razão. Quem sou eu para dizer que eu estou levando a cultura? Né? Então, este é uma questão a se discutir. Né? Que teatro é esse que a gente faz? Como é que a gente dialoga? Eu vejo agora, por exemplo, no teatro alemão, as peças que eles passam dos anos 80, anos 90, por exemplo, no Thalia Theater, que é aquele teatro de Hamburgo, por exemplo, que o Arthur Romero, que é um ator jovem, um diretor de 30 e poucos anos, ele pega todos os clássicos e faz pop. É para jovem assistir, entendeu? Que o Grupo Tapa tá dando muitas sugestões no Instagram e vale a pena vocês conferirem, porque de verdade, assim, são peças extraordinárias que estão disponíveis pra gente nesse momento, né? Eu acho importante. Tá? Mas aí, de novo, cuidado, coma pela beirada, Exato, porque aí vai me pegar uma Oresteia, entendeu? Vai pegar uma Oresteia e vai falar, meu, isso é um saco, isso é um porre. Entende? Então também tem isso, quer dizer, o Tolentino está fazendo isso, genial, mas é óbvio que para mim, eu tenho orgasmos com tudo aquilo, mas sei que para uma pessoa que está chegando agora, para uma pessoa que não tem a menor noção, tem muita coisa ali que não dá para acompanhar. Né? Então também tem que saber começo, né? Também o público como pela beirada. Exato. Garoli, muito obrigada. Queria agradecer mesmo pela conversa. A gente tem 2 minutos. Eu queria agradecer muito mesmo. Eu acho que realmente é importante assim a sua fala. Eu acho que até para mim conversar com você mais uma vez foi muito importante. E queria lembrar todo mundo que amanhã eu vou fazer a live com o diretor do Teatro do Incêndio, Marcelo Fonseca. E vai ser, como o Garoli falou, outra viagem. Então estejam aqui também para assistir. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Bom, não, eu não entendo nada disso, mas parece que teve um número grande de pessoas aí. Acho que em média 100 pessoas. E travou aqui, mas normalmente não sei se as pessoas fizeram perguntas, comentários, foi uma pena que eu não. Por isso que eu nem nada, não consegui abrir.
Amanhã eu vou. Eu acho que, Qualquer coisa, eu eu acho que falo as tem. perguntas e depois você responde e eu posto. Tá Tá bom? bom. Seria legal. Eu não sei se tem como guardar essa coisa como se fosse como é que é Eu vou guardar. um, Depois, um depois eu histórico, te né? Que é passo. legal Vai de. acabar em 10 segundos. Tá bom? Tá bom. Beijo. Nada, Gente, depois faço Natália, as perguntas. obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Ó, o Conrado Sardinha tá aí. Pô, tem uma Tá. galera. Ai, que Beijo, vai bárbaro. acabar. Ah, tem até gente da engenharia.